Bem, outro assunto que também aparece bastante para vocês lá na prova é o citoplasma, né? Mas mais a parte de organelas celulares. Então, para a tua prova, tanto a prova do Enem quanto a prova da URGS, tu tem que saber as funções básicas das organelas. Bom, vamos começar aqui pela organela ribossomo. Tá? Então, qual é a função do ribossomo? Síntese de proteína. Então, toda a síntese de proteína da célula vai ser feita pelos ribossomos. Aí uma outra organela, retículo endoplasmático granular. O que é o retículo endoplasmático granular? Né? Ele nada mais é do que um retículo, tá? Que é uma estrutura membranosa, só que com ribossomos aderidos a ele. Então, por isso que também a função dele é, além do transporte de material por dentro da célula, a síntese de proteína. Tá bom? Então, síntese de proteína, os ribossomos livres no citoplasma ou os ribossomos unidos ao retículo endoplasmático granular, tá, gente? Quando a proteína ela vai ser feita para ficar dentro da célula, são os ribossomos livres que vão fazer essa proteína. Quando a proteína tem que ser exportada da célula, é o retículo endoplasmático granular, tá? Bom, aí nós temos o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso também vai fazer transporte. Gente, todos os retículos, eles fazem transporte e armazenamento, tá? Transporte de substâncias, armazenamento de substâncias. Mas o retículo endoplasmático liso, além disso, ele também vai fazer a síntese de esteroides, tá? Como é que isso vai aparecer para ti na prova? Não vai aparecer direto, nem no Enem e nem na URGS, tá? Por exemplo, eles vão te falar alguma coisa sobre testosterona, vai ter um texto sobre testosterona. No caso do Enem, gente, a questão ela é constituída do texto de apoio, né, o comando da questão, os distratores da questão e o gabarito da questão. Então, de repente, lá na prova do Enem, naquele texto de apoio, vai estar aparecendo para vocês um texto sobre testosterona, né, estrógeno, estradiol, os hormônios sexuais, e perguntar qual organela celular que produz esses hormônios. Bom, como esses hormônios eles são lipídicos, né, são feitos à base de esteroides, são hormônios esterídeos ou hormônios esteroides, né? Quem produz é o retículo endoplasmático liso, então é assim que a questão vai aparecer para vocês, tá? Além disso, o retículo endoplasmático liso, ele também inativa substâncias, ele neutraliza substâncias tóxicas, neutraliza toxinas, como álcool e drogas, por exemplo, tá? Que mais que a gente tem aqui? Complexo de Golgi, também uma organela que tem bastante probabilidade de aparecer para vocês. Principal função do complexo de Golgi é a secreção celular. Então, toda vez que falar de secreção celular, está falando do complexo de Golgi. Tudo que o retículo endoplasmático granular, tudo que o retículo endoplasmático liso ou retículo agranular vai produzir, ele vai produzir para ser eliminado da célula. Quem elimina isso da célula é o complexo de Golgi. Então, secreção celular, complexo de Golgi. Além disso, o complexo de Golgi também faz a síntese de açúcares, a síntese de polissacarídeos, tá bom? Bom, aí nós temos os lisossomos, olha eles aqui, ó. Lisossomo é uma organela membranosa, né, uma esfera membranosa, cheia de enzimas hidrolíticas, né, enzimas digestivas. Então, a principal função é a digestão intracelular. Tudo que vai ser digerido dentro da célula vai ser digerido pelos lisossomos, tá? E aí, gente, nós temos dois processos que os lisossomos fazem também, tá? Também relacionados à digestão, que é a autofagia, que é quando o lisossomo ele degrada uma organela ou parte de uma organela, e a autólise, que é quando o lisossomo destrói a própria célula, tá? Outra organela é o peroxissomo, tá? A gente também é uma esfera membranosa, tá? Dentre as funções dessa organela nós temos aqui, ó, a degradação da água oxigenada, tá? O peroxissomo ele tem uma função de proteção nas nossas células, ele degrada substâncias tóxicas como o álcool, por exemplo, entre outras substâncias tóxicas, e à medida que ele vai degradando essas substâncias, que ele faz
principalmente por oxidação, vai liberando água oxigenada, ele vai produzindo essa água oxigenada. E ele mesmo tem uma enzima chamada catalase que vai fazer a degradação da água oxigenada, tá bom? Isso aqui aparece bastante para vocês porque é uma questão do nosso cotidiano. Toda vez que tu passa água oxigenada num ferimento, ele começa a borbulhar. Borbulhar por quê? Porque a degradação da água oxigenada feita pelos peroxissomos libera água e oxigênio. Essas borbulhas são do gás oxigênio. Tem uma outra função também bem importante do peroxissomo, não está aqui, né, na nossa figurinha, mas a gente vai escrever aqui, ó, uma função bem importante do peroxissomo. Ó, vamos botar aqui, ó, peroxissomo. Vamos diminuir um pouquinho isso aqui, né? O peroxissomo, ele também faz a oxidação de ácidos graxos, tá, gente? Então isso é outra função importante, na verdade a principal função dos peroxissomos, tá? O centríolo, vamos pegar o nosso laserzinho aqui, ó, tá aqui o centríolo. Beleza? O que o centríolo faz? O centríolo, na verdade, é uma organela não membranosa, ele é formado por 9 trincas de microtúbulos, tá? E ele vai formar os cílios e flagelos. Essa é a principal função. Então, os cílios, aqui tem um flagelo, ó, por exemplo, tá? Cílios ou flagelo são formados pelos centríolos, tá bom? Ah, mas o centríolo também não tem a ver lá com a divisão celular? Sim, ele participa da divisão celular, mas somente em células animais. Então, em células animais, o centríolo também participa da divisão celular. Em células vegetais, não. Em células vegetais, o centríolo não participa da divisão celular. E a próxima organela é a mitocôndria. Gente, a mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular. O que isso significa? Significa produção de energia, produção de ATP. Tá? Então, a mitocôndria é responsável pela produção de energia. Então, se uma célula precisa de muita energia, ou se uma partezinha da célula está precisando de muita energia, ali vai ter uma concentração maior de mitocôndrias. Tá? Essa é a célula animal, agora vamos ver como é que funciona lá na célula vegetal. Bom, a célula vegetal, gente, ela tem lá todas as organelas que a gente viu aqui, tá? Não vai ter os lisossomos, por uma falta de necessidade até dos lisossomos, mas aqui tem organelas que são exclusivas da célula vegetal. O cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese, tá? Então, o cloroplasto que é responsável pela fotossíntese, e o vacúolo de suco celular. O vacúolo de suco celular, ele ocupa uma boa parte, olha aqui, ó, ele está ocupando uma boa parte do citoplasma, e ele é responsável aí pelo controle osmótico, ou seja, a entrada e saída, ele regula a entrada e saída de água na célula, né? E também vai armazenar substâncias. Bem, aqui nós temos então exemplo de questões sobre organelas celulares que podem aparecer para ti lá na URGS, tá? Então, por exemplo, essa aqui é uma questão, tá, sobre os peroxissomos, que é uma questão que tem aparecido bastante ali, mas vai cair uma questão sobre organela para ti, isso é certo, tá? Então, tu tem que estar lá, tu tem que saber pelo menos a função básica de cada organela. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. Os peroxissomos são organelas enzimáticas de membrana única, cuja principal função é a pontinhos de certas substâncias orgânicas nas células, em especial pontinhos. Nessa reação surge um subproduto muito tóxico para a célula, a água oxigenada, peróxido de hidrogênio, que precisa ser rapidamente degradado por uma de suas principais enzimas, a pontinhos. Então, o que o peroxissomo faz? Qual é a principal função do peroxissomo? Oxidar ácidos graxos. Então, a principal função é a oxidação, aqui, né? Ó, aqui é oxidação. De certas substâncias orgânicas nas células, em especial, ó, principalmente o ácido graxo, tá? Ácido graxo. Nessa reação surge um subproduto, água oxigenada, que precisa ser rapidamente degradado por uma de suas principais enzimas. A enzima que degrada a água oxigenada, formando água e gás oxigênio, é a catalase. Catalase
Então aqui, ó, tem que ser oxidação, ácidos graxos e catalase, oxidação, ácidos graxos e catalase, tá aqui, beleza, tá? Gente, ó, a principal função do peroxissomo é a oxidação de ácidos graxos, mas ele tem uma função também secundária, né, a principal função, mas ele também neutraliza toxinas. Como é que ele faz essa? Como é que ele neutraliza toxinas? Ele oxida essas toxinas. Uma delas é a água oxigenada, tá? Vamos para outra questão que também pode aparecer lá para vocês, tá? Muito importante. Ó, função básica de cada organela. De novo, nós temos aqui esse tipo de questão, gente, tá? Ligar o bloco superior ao bloco inferior, isso é bem típico da URGS também, tá? No bloco superior abaixo são citadas duas estruturas celulares. No inferior, características dessas estruturas. Associa adequadamente o bloco inferior ao superior. Então aqui a gente tem os lisossomos e os ribossomos. O que os lisossomos fazem, gente? Os lisossomos são responsáveis aí pela digestão intracelular, tá? São responsáveis pela autólise, que é a destruição total da célula, pela autofagia, que é a destruição de determinadas organelas, tá? Os ribossomos, por sua vez, são organelas são não membranosas, né? E são responsáveis pela síntese de proteína, tá bom? Os ribossomos, gente, são as únicas organelas que nós encontramos nas células procarióticas. Lisossomo, por exemplo, não tem célula procariótica, tá? Organela membranosa, não tem organela membranosa em célula procariótica. Então aqui, ó, estão presentes em procariontes. Opa, os ribossomos, os lisossomos não. Então, 2 aqui. Realizam digestão de nutrientes. Opa, digestão é lisossomo, 1 aqui. Realizam autofagia. Autofagia, que é a destruição de uma organela ou parte de uma organela, lisossomos também. E aqui constituem subunidades de tamanhos distintos. Os ribossomos não são membranosos, eles não são membranosos, né? Eles são formados por duas subunidades, tá? Então aqui estão falando de ribossomos número 2. 2112, vamos ver onde é que está. 2112, resposta correta, letra E. Vamos lá para uma outra questão, também da URGS, né? Que vai aparecer para vocês lá. Deixa eu uma canetinha aqui. De novo, ó, bloco superior e bloco inferior, tá? No bloco superior são citados dois componentes do sistema de membranas internas de uma célula eucariótica. No inferior, funções desempenhadas por esses componentes. Associa adequadamente o bloco inferior ao superior. Retículo endoplasmático liso. Gente, o retículo endoplasmático liso, a principal função dele é a síntese de lipídios, tá bom? Síntese de lipídios. Então, quando falar em lipídios, ou quando falar, por exemplo, em esteroides ou esterídeos, né, que são hormônios feitos à base de colesterol, feitos à base de lipídio, também está se referindo ao retículo endoplasmático liso, tá? O retículo endoplasmático liso, ele também neutraliza toxinas, tá, gente? Assim como o peroxissome que a gente viu ali. O sistema golgiense, ou complexo de Golgi, né, ele é responsável pela secreção celular. Toda vez que falar em secreção celular, está se referindo ao complexo de Golgi. Tá, gente? Ele também vai sintetizar polissacarídeos. Ele também forma o acrossoma dos espermatozoides. Ele também dá origem aos lisossomos. Então vamos lá, ó. Modificação de substâncias tóxicas, neutralização de substâncias tóxicas. Aqui a gente tem o retículo endoplasmático liso. Vamos botar o número 1 aqui. Síntese de lipídios e esteroides, também retículo liso. Secreção celular. Opa, falou em secreção, é o complexo de Golgi, o sistema de Golgi. Síntese de polissacarídeos, também complexo de Golgi. 1122, onde é que a gente encontra aqui? 1122, resposta correta, letra B.